Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a este nosso momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. Nós já falamos isso, o que é a Bíblia, já falamos também o nome de cada livro, as abreviaturas, a forma de citar, fazer a citação bíblica, também já falamos. Falamos também sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Existem diferenças de Bíblias. A nossa contém 73 livros e a Bíblia protestante contém 66 livros. Isso já foi tudo explicado no vídeo anterior. Agora, neste vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre o Antigo Testamento, passando sobre os livros do Antigo Testamento, porque existe uma subdivisão entre os livros do Antigo Testamento. Por isso, então, vamos invocar o Espírito Santo de Deus para iluminarmos essa nossa fala, nessa nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Então, hoje eu vos convido a fazermos uma leitura panorâmica do Antigo Testamento. Contém os 46 livros da Sagrada Escritura Católica. Por isso, começando lá pelo início, claro, da Sagrada Escritura, nós temos 5 primeiros livros. Esses 5 primeiros livros trazem o nome de Pentateuco, ou a Lei. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia que são chamados de Pentateuco? O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aqui eu aproveito para falar com você, fica também como uma lição de nós. O livro do Deuteronômio, neste ano, ficou para nós como livro de reflexão. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, coloca para toda a igreja no Brasil o livro do Deuteronômio para que nós possamos ler, refletir e estudar. Acredito que dentre essas nossas reflexões que estamos fazendo, nós teremos oportunidade também de pegar especificamente esse livro do Deuteronômio para que possamos fazer uma leitura e algumas interpretações deste livro. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia formam o Pentateuco. Pentateuco, de fato, é uma palavra grega que significa 5 livros. Estes livros foram escritos ao longo de 500 anos e falam da criação do mundo e da aliança de Deus que Deus fez com o povo hebreu. Em Gênesis, no primeiro capítulo, o capítulo 11, temos a narração da criação do mundo e do ser humano. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 36, fala da história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todos estes. Em Gênesis 37, 50, a história de Josué, o livro do Êxodo, que significa saída.
conta a história da saída dos hebreus da opressão do Egito em busca da terra prometida. No Êxodo, Deus se revela como Javé e faz com o povo um pacto, entregando-lhe suas leis de vida. Os outros 3 livros também tratam da história da libertação do povo hebreu e das leis que o povo procurou seguir e adaptar ao longo da história. Então, aqui de forma bem superficial, nós falamos aí dos 5 livros chamado Pentateuco. Os livros históricos, quais são? Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté e o 1º e 2º. Os livros históricos formam a maior parte do Antigo Testamento e conta a história desde a entrada na Terra Prometida até pouco antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, trata, portanto, da história do povo de Deus na Terra Prometida, quando no exílio. Podemos dividir, então, esses livros em 3 grupos. Podemos colocar em grupo A, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Querem mostrar que o importante na caminhada do povo é a fidelidade à aliança com Deus. Se as lideranças e o povo desrespeitam o pacto com Deus, acabam caindo em desgraça e são fiéis à aliança. Se são fiéis à aliança, recebem a bênção. Então, esses livros tratam sobre esses assuntos. Podemos colocar a letra B, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e 1º e 2º Macabeus. Foram escritos depois do exílio da Babilônia e querem contar a história de modo a orientar o povo na reconstrução, em vista da organização e da sobrevivência durante o poder estrangeiro. Por isso, também a história passada é relida à luz da nova situação de reorganização do período depois do exílio. A letra C compõe os livros de Rute, Tobias, Judite, Esté. São livros escritos para apresentar situações vividas pelos judeus na Palestina ou no estrangeiro, a fim de iluminar a caminhada do povo quando foram escritos. Não são acontecimentos históricos, mas histórias inventadas a partir de situações reais e concretas do povo. Então, desta forma, aí nós falamos destes livros que são chamados livros históricos, que é a maior parte do Antigo Testamento. Depois, nós temos também os livros sapienciais e poéticos. Quais são? O livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Nestes livros, nós temos a sabedoria e a espiritualidade do povo de Deus. São fruto da caminhada, da experiência da vida, dos erros e acertos que o povo foi fazendo ao buscar a liberdade
e a vida com o projeto de Deus. Assim, a sabedoria do povo de Deus, presente nestes livros, não é algo teórico, aprendido em outros livros ou em aulas. A sabedoria é fruto da meditação e da reflexão sobre a própria vida. No livro dos Salmos, por exemplo, temos 150 orações sobre as mais diversas situações das pessoas e do povo. Orações que brotaram de realidades que estavam sendo vividas. Nestas orações, temos o modo como as pessoas e o povo se relacionavam com Deus. Os livros de sabedoria são 5: o Jó, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria e Eclesiástico. Os livros de poesia são 2: Salmo e Cântico dos Cânticos. Aqui então falamos dos livros sapienciais e ao mesmo tempo poéticos. Livros proféticos. Os livros proféticos são Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros proféticos são tradicionalmente divididos em 2 grupos: os profetas maiores e os menores, de acordo simplesmente com o tamanho dos livros. Os 4 maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nos livros proféticos encontramos os escritos e as pregações dos profetas, aqueles que ao longo da história convocaram as alianças e o povo para a conversão à volta ao projeto de Deus, denunciando as situações injustas e alertando para o julgamento de Deus. Quando acaba o reino de Israel e o povo vai para o exílio, os profetas anunciam a esperança. Encorajam o povo a reconstruir a própria vida e história. São os chamados profetas da consolação, que exercem sua missão também no período depois do exílio. Então, meus amados irmãos e irmãs, são estes os livros, os 46 livros do Antigo Testamento, e para que esse nosso vídeo delongado demais, por isso dividi, esse período agora do Testamento, falando de todos os livros, mostrando para vocês um pouquinho da característica que une esses livros e traz a mensagem de Deus para nós. E no próximo vídeo teremos então os livros do Novo Testamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.